Olá, graça e paz. Paz do Senhor, não sei como é a saudação aí na sua igreja, mas seja bem-vindo a essa série de 3 aulas gratuitas. Eu sou o professor Wesley Martins e esse é o projeto Pregação com Excelência. Um projeto que visa, através do Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, treinamentos, cursos, formar e aperfeiçoar pregadores, pessoas que, como você, querem melhorar todos os aspectos da pregação. Nessa série de 3 aulas, eu vou trazer para você muito conteúdo e você vai sair dessa série de 3 aulas com muito mais excelência na sua pregação, ou seja, com muito mais entendimento a respeito de várias e várias questões. Olha só, antes de mais nada, eu quero dar alguns recados para você. O primeiro deles é que um dia depois dessa aula, lá no grupo do WhatsApp, eu irei postar um material escrito em PDF para você poder baixar aí no seu celular, ler e se aprofundar mais ainda no tema da nossa aula hoje. Quero incentivar você, inclusive, a permanecer no grupo. Mesmo depois que passar essa série de 3 aulas, eu continuarei postando materiais por escrito, link dos vídeos no YouTube que eu postar, nem sempre o YouTube manda para as pessoas, e também áudios, materiais por escrito, enfim, muitas coisas para abençoar a sua vida. Olha só, eu quero conhecer você. Então aproveita aqui os comentários do YouTube, coloque para mim agora seu nome, e se você se sentir à vontade, sua cidade, sua igreja e até mesmo o cargo que você exerce aí na sua denominação. Você é um pastor, você é um missionário, uma missionária, você é um diácono, obreiro, presbítero ou quem sabe, apenas membro, mas sua igreja dá oportunidades para você pregar e você quer aperfeiçoar isso. Ou quem sabe você está sentindo a chamada no coração de pregar a palavra de Deus e quer aprender. Eu quero dizer que você está no lugar certo. Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar 5 obstáculos que eu acredito têm parado, impedido muitos iniciantes de crescerem no ministério da pregação e até mesmo feito algumas pessoas desanimarem. Eu quero dizer para você que a minha missão atual tem sido essa, a de formar pregadores, a de compartilhar conteúdos que venham agregar valor ao ministério da pregação que eu creio Deus está chamando você. Tenho tido várias pessoas que têm me contado depoimentos de como os treinamentos, os conteúdos que eu tenho postado têm ajudado. Eu quero ler com você um versículo que representa todo esse projeto e até mesmo a ideia de gravar essas 3 aulas aqui para você. Se você puder, dá um pause na aula e abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10. Abriu aí? Então nós vamos ler o versículo de número 10. E ele diz assim: se estiver embotado o ferro e não afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Entenda uma coisa, esse pequeno versículo de sabedoria do rei Salomão, ele é muito claro. Fica evidente aqui para mim e para você que se uma ferramenta ela não estiver pronta para uso, no caso aqui, se não estiver afiada, você vai ter muito mais trabalho. No ministério da pregação, no dom de ministrar a mensagem do Evangelho, de falar em público com as pessoas, funciona da mesma maneira. Se você tem a chamada do ministério da pregação, mas não busca se aperfeiçoar, não busca melhorar, sabe o que acontece muitas vezes com você? Você tem mais dificuldade. E por conta disso, você tem muito mais trabalho, exige mais força de você. Quantos pregadores têm dificuldades para elaborar seus sermões?
gastam muito mais tempo do que deveriam para prepará-lo. Quantos pregadores têm tido reclamações, têm tido problemas na sua igreja, quando são ali pastores, cuidam de algum ministério, porque a pregação, a comunicação, a oratória mesmo, ela tem falhas, tem defeitos, e as pessoas que estão ali assistindo muitas vezes, não na frente, não ali para o pregador, mas com outros reclamam, olha, eu tenho dificuldade de entender a pregação, olha, eu tenho dificuldade de entender o que ele, o que ela fala, e entre outras coisas mais. Mas entenda, quando você busca se aperfeiçoar, é como se você estivesse afiando o machado, o dom da pregação, o ministério da pregação. E com o passar do tempo você vai tendo mais e mais facilidade e vai fazendo com mais e mais excelência. Eu quero dizer para você que eu estou aqui para te ajudar, para compartilhar o que eu aprendi em mais de 10 anos pastoreando, em mais de 10 anos de ministério. E eu acredito muito mesmo que você vai poder aprender não somente com as aulas gravadas, mas também colocando sua dúvida nos comentários, me chamando lá no WhatsApp. Eu estou à disposição para ajudar você. Inclusive, eu acredito que nesse momento da aula você já colocou aqui para mim quem é você. Então permita-me contar um pouquinho da minha história antes de nós entrarmos aqui no conteúdo da nossa aula. Então olha só, em 2006 eu conheci a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.S. Soares. Provavelmente como eu, você já sentou ali no seu sofazinho de noite e assistiu ao programa Show da Fé pelo menos uma vez. E foi nesse ministério que eu encontrei a chamada da pregação e também acabei me tornando pastor e recebendo o chamado de pastorear. Agora eu quero contar para você, lá atrás, no inicinho, nós tínhamos um grupo de intercessão e estudo bíblico. Era um grupo que acontecia nas terças-feiras à noite, 10 ou 15 pessoas. E a nossa líder, na época, tinha o hábito de delegar a tarefa de trazer uma palavra para algum dos integrantes. Um dia chegou a minha vez e eu me lembro de ir para casa, pegar a minha Bíblia e um caderno desses cadernos brochurões, é assim que fala na sua cidade? Coloque para mim nos comentários. Aquele caderno de arame, caso você não conheça pelo nome brochurão. Rasguei uma folha e então eu comecei a escrever o meu primeiro esboço do jeito que eu achava que tinha que ser feito. Sabe por quê? Como provavelmente aconteceu com você, ninguém me ensinou. Eu recebi a chamada para pregar, mas não recebi o preparo para pregar. Eu pergunto para você, você colocaria uma pessoa para cantar sem saber se ela sabe cantar afinado, se ela sabe cantar direitinho? Eu acredito que você não faria isso. Mas muitas das vezes nas igrejas, no que diz respeito à pregação, isso acontece. A pessoa se envolve mais com a igreja e dali ela recebe algum convite para estar falando, para estar pregando. E não parou no primeiro convite. Eu comecei a receber muitas oportunidades de pregar, de ministrar. E eu comecei a ficar incomodado, porque eu sabia que eu podia fazer muito melhor. Eu acredito que esse é o sentimento que você tem. Sabe o que eu fiz na época? Eu comecei a comprar livros. Eu sempre gostei muito de ler depois que eu entrei na igreja, e uma das matérias que eu gostava era a matéria da pregação e tudo relacionado a ela. Eu comecei a procurar por coisas que poderiam me ajudar. Posteriormente, nós tivemos um curso teológico na igreja que tinha matéria sobre pregação. Inclusive, depois eu vinha dar aula nesse curso teológico. E eu aproveitei ao máximo essas aulas. E depois de me tornar pastor na igreja, e já pregar ali praticamente todo dia, não se engane, eu continuei buscando. Além de ler, além de comprar livros sobre o tema, além de fazer cursos, como foi esse curso teológico, eu comecei a conversar com os pastores mais velhos e pedir dicas, pedir conselhos, comecei a observá-los e aprender com eles. Até que aconteceu uma coisa, e isso marcou, assim, foi um divisor de águas no meu ministério.
o meu pai tinha o hábito de me visitar nas igrejas que eu pastoreava, 1 ou 2 vezes por ano. Em uma dessas visitas, eu lembro como se fosse hoje, um culto de domingo de manhã, após o culto, ele chegou para mim e disse assim: meu filho, parabéns, o culto foi uma bênção, gostei muito e deu para te entender melhor. Foi algo assim que ele disse. Eu só lembro que o que ele falou me fez questionar. Eu falei assim: como assim, pai? E ele disse assim: olha, filho, quando eu ouvia você pregar, eu não entendia muitas vezes o que você falava embolado. E também, às vezes, você começava a falar de uma coisa e ia para outra, mas hoje foi uma bênção. E ali foi que eu vi que estava valendo a pena todo o esforço para aperfeiçoar o machado, como nós falamos aqui. Irmão, eu passei a observar outros pregadores iniciantes, obreiros, e eu via nessas pessoas muitas dificuldades que eu tive, eu queria muito ajudar. Por isso que hoje eu estou com esse projeto, estou ajudando várias pessoas todos os dias a pregar melhor. E é por isso que eu creio que você deve permanecer comigo nessas 3 aulas. E depois dela no grupo de WhatsApp, porque eu acredito que eu vou poder compartilhar muita coisa com você. Eu preciso que você entenda 2 coisas. 2 coisas que estão disponíveis para você e que não estavam para mim lá atrás. Você pode anotar isso? Está preparado? Então olha só. Primeira coisa, pessoas que querem te ensinar. Uma prova disso sou eu, disponibilizando o WhatsApp, me disponibilizando a responder sua dúvida aqui nos comentários. Você tem hoje à sua disposição pessoas para lhe ajudar. Se você está assistindo esse vídeo e além de ter alguma função onde você prega, ministra na sua igreja, você tem algum outro cargo, eu quero dizer para você, procure. E você encontrará aqui na internet pessoas que estão se disponibilizando, parando as suas vidas para gravar algum vídeo ensinando alguma coisa. A segunda coisa que eu quero que você anote, já tem relação com isso, mas é a tecnologia. Talvez você diga assim, professor, mas eu não entendo de tecnologia. Mas você consegue assistir um vídeo pelo celular como você está me assistindo aqui agora. Eu quero dizer para você que lá atrás eu não tive essas coisas. Eu não tive alguém que se disponibilizou a sentar comigo e dizer: olha, é assim que se faz um esboço, como eu vou fazer com você na aula 3. Eu não tive alguém que chegou para mim e disse assim: olha, quando você for ministrar, você não pode fazer isso, você não pode falar assim, faça dessa maneira. Eu não tive isso e hoje você tem. E eu quero dizer para você que você tem isso por conta da tecnologia, por conta de um vídeo no YouTube, por conta de alguém que quer te ajudar através do celular. Eu estou aqui na minha casa falando para 2 aparelhos telefônicos enquanto você está aí na sua casa. Eu estou à disposição para ajudar você através dessas tecnologias. Mas se você deixar os obstáculos que eu vou te falar agora atrapalharem você, você pode não chegar aonde você quer com o ministério da pregação. Irmão, nós precisamos não somente de unção ou direção de Deus, nós precisamos também de excelência. É a parte que eu e você podemos fazer. Então entenda bem o que eu vou te falar agora. Eu separei aqui 5 obstáculos. 5 coisas que eu enxergo, que eu tenho visto com o passar dos anos e que tem atrapalhado muitas pessoas. E como eu disse, eu vou te dar não somente obstáculos, mas eu vou te dar lições para que você vença cada um deles. Vamos começar? O primeiro obstáculo é falta de preparo. A maioria das pessoas que são chamadas para pregar na igreja, elas são chamadas para pregar, mas não são preparadas para pregar. Eu creio que com as coisas que eu fui falando aqui, a minha história, você já foi meio que percebendo isso e provavelmente esse é o motivo de você estar assistindo esse treinamento, você quer preparo. É muito interessante nós observarmos que nós temos muitos tipos de igreja. Então, nós temos, por exemplo, igrejas em que o pastor ele dá oportunidades, muitas das vezes, para membros que estão ali e acabaram de batizar e estão aí engatinhando, mas são chamados a pregar. E glória a Deus, por isso eu respeito essa forma de fazer as coisas, mas
é necessário que haja uma preparação. E olha só, aqui vai um conselho para você. Permanece no grupo, permanece próximo, porque se você estiver comigo aqui no YouTube, se você estiver comigo lá no WhatsApp, ou quem sabe no Telegram, você que está no canal do Telegram, e você me tirar as dúvidas e conversar comigo, eu vou ser essa pessoa que vai ajudar você. Agora, não continue sem preparo, não continue sem treinamento, não continue com as mesmas dificuldades. Segundo obstáculo que eu tenho visto atrapalhar muitas pessoas, esse é menos óbvio que o primeiro, é o obstáculo de não ser ensinado a interpretar as Escrituras. Entenda, a maioria das pessoas consegue ler a palavra, consegue entender muita coisa, mas outra diferente é você conseguir interpretar um texto, separar uma porção de texto para poder esboçá-lo e pregá-lo. Acontecem muitos problemas por conta disso. E eu vou te mostrar um agora na prática. Eu acredito que você está com a sua Bíblia, se você não está, você já pegou. Abra sua Bíblia agora, lá em Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Dá o pause se você quiser, abra, depois volte. Despausa, isso. Vamos ler agora o versículo de número 2. Olha o que está escrito aqui na minha tradução, você acompanha com a sua. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Deixa eu te explicar isso aqui agora. A pessoa que não é ensinada a interpretar, ela pega esse versículo e ela monta uma mensagem sobre a tentação no sentido de não cair em pecado. Aí ela pega esse versículo aqui, depois ela vai lá na história de José, e aí ela começa a falar de você não cair no pecado. Agora, será que é isso que Tiago quis dizer aqui? Eu estou com uma Bíblia de estudo aqui na minha mão, e ela tem alguns comentários. Olha que interessante o comentário. Vou ler aqui para você, olha. A palavra tentação refere-se aqui às perseguições e aflições que o crente sofre nessa vida da parte do mundo ou de Satanás. Crente deve enfrentar essas provações com alegria, porque isso desenvolverá nele uma fé perseverante, uma personalidade experiente, uma esperança madura. E aqui continua comentando o restante dos versículos. Você percebeu aqui que existe alguma diferença? Tentação aqui é no sentido de provação. Óbvio que quando você enfrenta uma luta, uma dificuldade, você é tentado a desistir, você é tentado a muitas vezes retroceder. Nós temos que perseverar, temos que ficar firme. Mas note que não ser ensinado a interpretar pode fazer uma pessoa, um iniciante, a cometer um erro. Agora, eu vou dar uma dica para você que resolveria esse problema e outros. Então, anote aí agora. Quando você for preparar uma pregação, pegue o texto que você escolheu e leia ele em várias traduções. Se você pegar esse versículo, você vai ver que alguns tradutores optaram pela palavra provação, enquanto outros, como dessa Bíblia que eu acabei de ler, optaram pela palavra tentação. Então, só de comparar uma tradução com a outra, você já seria levado a pesquisar um pouquinho mais a respeito do significado dessa palavra, do que Tiago realmente quis dizer nesse versículo. Deu para você entender a importância de saber fazer uma boa interpretação? Então, vamos para o terceiro obstáculo. E o terceiro obstáculo é achar que deixar Deus agir é não se preparar. Em outras palavras, as pessoas que pensam isso não fazem esboço, não fazem esse trabalho de interpretação, apenas oram e sobem no púlpito para falar muitas vezes. Outras preparam um pouquinho, escolhem um texto, mas acreditam que é somente abrir a boca, e aí pega aquele versículo, abre a tua boca, eu encherei, e aplica isso à pregação de forma errônea e acha que não deve se preparar.
Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, não tem esse obstáculo. Mas se for o seu caso, eu quero dizer para você, eu desafio você, aliás, a mostrar na Bíblia algo que proíba você se preparar, fazer um bom esboço, até mesmo preparar a sua ministração previamente para você fazer algo com excelência. Entenda bem, o esboço é muito importante. Essa é a dica para você vencer esse obstáculo. Faça seus esboços em oração. Passe por todo o processo, aliás, da preparação em oração. Deus vai dirigir você ali e vai dirigir você também no processo da ministração. Amém? Nós vamos falar mais sobre esboço na segunda e principalmente na terceira aula. Mas agora eu quero continuar dizendo para você o seguinte: o quarto obstáculo é não saber por onde começar. Eu tenho atendido várias pessoas que dizem assim: professor, eu recebi a oportunidade de pregar na próxima semana, eu estou aqui paralisado, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque as pessoas não foram preparadas, não foram ensinadas. E quem sabe você está me assistindo e você diz: professor, tem horas que eu sento, pego a minha Bíblia e oro, mas não vem. Vou te ensinar agora. Preparado? Anota aí. Primeira coisa que você tem que saber é que a pregação ela pode nascer tanto de um tema quanto de um texto. Isso é importante, hein? A pregação pode nascer tanto de um tema quanto de um texto. A segunda coisa que você tem que saber é que a revelação ou o entendimento completo da sua pregação nem sempre vai ser dado por Deus a você completo, de uma vez. Então o que você tem que entender? Orou a Deus e Deus já te deu um tema, veio no seu coração algum tema, comece a trabalhar ele. Orou a Deus e veio uma passagem no seu coração, comece a trabalhar ele. Comece a trabalhar ela, melhor dizendo. Orou a Deus e não veio nada, pegue o último texto que você leu, o último texto que você trabalhou, um texto que você viu o pastor pregar e comece a trabalhar nele em oração. E durante esse trabalho, esse processo, Deus vai falando com você, vai moldando você. E quando você chegar lá no púlpito, na hora de pregar, talvez não foi o tema que você começou a trabalhar, talvez não foi o texto que você começou, mas você não ficou paralisado. Deus foi te dando inspiração. Eu acredito que só esse conselho aqui já vai ajudar você assim, de uma forma grandiosa. Mas eu tenho um último obstáculo para trazer para você nessa aula. Esse obstáculo é muito importante você entender ele. O obstáculo de não melhorar a sua comunicação. Não me entenda mal. Eu lembro que Moisés ele tinha um problema de fala, possivelmente era gago. Entenda bem, eu quero que você guarde no seu coração que Deus ele vai usar qualquer um. Vai usar aquela pessoa que fala muito mal. E vai usar aquela pessoa que fala bem. Não me entenda mal. Mas se você quer fazer uma pregação com excelência, você deve melhorar a sua comunicação. A maioria das pessoas não vão falar diretamente para você. Vão falar ali pelos cantos da igreja e outros, por temor, só vão pensar ali, mas não vão falar. Mas se você tem muita dificuldade na sua oratória, na sua comunicação, as pessoas vão olhar para você e vão pensar: ele tem que melhorar, nossa, eu não consigo entender isso, nossa, isso aqui está ruim. Você já viu algum pregador, principalmente iniciante, que você assiste a pregação dele e você vê que ele está com dificuldade, que ele está meio perdido? Você pode melhorar a sua comunicação. E eu vou te dar aqui um conselho, mas eu preciso que você abra a mente para ele, assim como você está abrindo para muita coisa nessa aula. Irmão, irmã, não é pecado você treinar a sua pregação. O ministro de louvor, o grupo da música, eles ensaiam. Deus deixa de usá-los por conta de ensaiar, de ficar repetindo ali as mesmas músicas que eles vão tocar, não. Então, olha só, a partir de hoje, antes de pregar, aí na sua casa, vai para frente do espelho, ou pega o celular para se filmar,
pregue, ministre para o espelho, ministre para o celular, de preferência para o celular para você assistir. E aí você mesmo vai observar coisas que não estão tão boas assim e vai melhorar a sua comunicação. 5 obstáculos, 5 lições que eu trouxe para você. Talvez você diga assim, professor Wesley, eu tenho muita dificuldade de aprender. Isso não é desculpa. Assiste a aula mais uma vez, presta bastante atenção, vai anotando e aos poucos você vai conseguindo vencer cada um desses obstáculos. Inclusive, se você diz, olha, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um obstáculo, mas não é nenhum desses que você citou na aula, escreve para mim nos comentários. Eu vou me esforçar para ler todos os comentários e responder você e quem sabe ali com mais uma dica lhe ajudar. Na próxima aula, eu quero dizer para você que eu vou trazer 7 áreas que todo pregador deve dominar. Vai ser um verdadeiro passo a passo, uma lista para você continuar seus estudos, para você pesquisar, para você aprender mais e mais. Eu tenho muito conselho, tenho muita dica, muita coisa para lhe ensinar na próxima aula. Mas antes eu quero dizer para você, se inscreva aqui no canal, porque além dessas aulas, toda semana eu posto pelo menos um vídeo novo com alguma dica sobre algum tema relacionado à pregação e eu creio que vai ajudar você, você vai abençoar esse projeto também. Deixe o like na aula, amém? E fique à vontade para compartilhar, chamar pessoas, tem um professor lá ensinando sobre pregação, vamos assistir. Até ministros de louvor, que muitas vezes durante a canção tem que ministrar, tem que falar algo, podem assistir essas aulas. Que você possa a cada dia mais buscar crescer em todas as áreas, em todos os ministérios que Deus deu a você. Que Ele abençoe sua vida e ministério e até a próxima aula.